Boa noite a todas, a todos. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, o Pode Falar, o podcast do PCdoB Bahia. Hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o tema da cultura. Inclusive, nós estávamos em dívida, né, com esse tema aqui no nosso Pode Falar, e hoje finalmente a gente conseguiu materializar, né? Então, vamos discutir aqui a cultura mais como um direito, como uma política pública, como um direito constitucional, né, garantido. Quais são os desafios da cultura? A gente sabe que essa é uma das áreas que sofreu muitos ataques, né, no último período e vem passando por um processo de reconstrução. Então, a ideia é que a gente possa trazer aqui um panorama hoje sobre os desafios da cultura no Brasil. E para isso nós estamos aqui com o nosso convidado, mais que especial, né, que é Javier Alfaia. Javier que é uma figura histórica e importante, simbólica também no nosso partido. Javier é arquiteto, pesquisador, mestre, já foi vereador de Salvador, já foi deputado estadual. Talvez um dos seus títulos mais importantes foi ter presidido a Da União Uni. Nacional dos Estudantes, a UNE, e hoje é secretário de Cultura do nosso partido e vem desenvolvendo aí uma série de atividades e um esforço contínuo, né, Javier, de trazer esse debate para o centro, porque ele de fato merece, é estratégico e é importante. E a gente convidou o Javier hoje, que prontamente topou, e ele tem muitas novidades também, então fiquem com a gente até o final, porque a gente vai debater e depois a gente vai falar das novidades que tem relacionado à cultura no nosso partido. E então é isso, estamos aqui com ele, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, pedir que compartilhem esse link, comentem, enviem para as pessoas, enviem nos grupos de WhatsApp, para que mais pessoas possam nos acompanhar e nos assistir, e dar as boas-vindas a Javier, né, que prontamente topou aqui o nosso convite para debater cultura. Então, Muito bem, já vou iniciar aqui com a pergunta, viu, Javier, para a tá bem. gente, sem mais delongas. Queria que você trouxesse para a gente aí o panorama geral da cultura no nosso país, nesse atual momento que a gente está vivendo. Assim. Então, Muito qual é a bem. sua avaliação? A gente sabe que o Ministério da Cultura, o MINC, passou por um processo de reconstrução após ter sido extinto, né, no governo Bolsonaro, e ter sofrido uma série de ataques, a cultura sofreu um processo de ideologização muito forte, Uhum. e no governo Lula a gente está com essa missão de reconstruir, inclusive tendo Margareth Menezes aí à frente da pasta, né, no Ministério da Cultura, que é uma mulher negra, baiana, Artista. artista, muito envolvida, né, nesse segmento. Então, queria que você trouxesse para a gente um pouco dos desafios, e aí eu passo a bola agora para você. Muito bem. Muito obrigado, Nájila. Obrigado à equipe toda. Obrigado à comunicação do partido por nós estarmos tratando agora com prioridade hoje. Sim. E acho que a partir de agora, com muita força também, dos problemas relativos à cultura. Você começou por uma pergunta muito geral e importante que tenha sido assim, porque, em geral, quando a gente avalia os problemas da cultura, a gente se prende muito à política estadual ou estatal de cultura, né? Então acaba se rodando em torno disso, né? Uhum, Ou sim. se não, numa discussão mais assim, digamos, num lugar comum, no senso comum de se a cultura está interessante, se a música é bacana, se a música está sendo feita é de qualidade, se as tradições estão sendo respeitadas, se as festas populares estão bem organizadas ou não, estão sendo descaracterizadas ou não. Então há sempre algum debate cultural, a cidadania sempre discute cultura de um jeito direto ou indireto, sempre está refletindo sobre a situação cultural. Agora, a sua pergunta me leva a um questionamento que eu tenho me feito e feito em alguns debates, que é o seguinte: nós temos que sair em determinados momentos da avaliação da gestão pública de cultura, que é o que mais pega, que é o que Sim. mais, digamos, chama atenção, como você bem colocou, quer dizer, o Ministério da Cultura foi destruído no governo Temer e depois Bolsonaro, houve uma redução criminosa das verbas para o fomento cultural no país, uma perseguição aos artistas e à vida intelectual mais crítica no país, né? Sim. Bolsonaro era contra determinadas formas culturais, mas a favor de outras tantas formas culturais. Quer dizer, na verdade, não é muito preciso dizer que Bolsonaro era inimigo da cultura. Ele, na verdade, era a favor de determinados valores culturais, determinadas estéticas, determinados artistas que eram do gosto dele, como Perfeito. Gustavo Lima, como Regina Duarte,
Ele criticava determinadas produções feitas com apoio pela lei de renúncia fiscal, que é a Lei Rouanet, mas apoiava outras. Enfim, esse é um assunto que a gente trata depois. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisaríamos sair desse atual quadro em que nós avaliamos a cultura em torno apenas da gestão pública da cultura por parte do Estado. E fazermos, de fato, uma avaliação global. É uma tarefa dificílima, mas precisa ser enfrentada, do que é a cultura nacional. Então, assim, quem é que se envolve nisso? As universidades devem se envolver nisso, o Congresso Nacional deve se envolver, os partidos políticos, os movimentos sociais, os intelectuais orgânicos das lutas populares, os movimentos sociais, entidades culturais diversas, mas também não só as entidades culturais convencionais ou reconhecidas, como a Academia de Letras, ou como sindicato de artistas, ou como associações de produtores, ou como grupos de pesquisa. O que eu quero dizer com isso? A pergunta é assim, qual é a avaliação sobre a cultura nacional? É uma pergunta dificílima, porque a gente precisaria sair do que é exclusivamente o fomento, as leis de incentivo, a Lei Rouanet, a relação do poder central em Brasília com as prefeituras, com os governos estaduais, e fazermos uma avaliação, por exemplo, do que é hegemônico na televisão brasileira. O que é hegemônico no sistema de rádios do Brasil, né? Qual é a relação e a qualidade da educação brasileira e a relação entre política educacional, nos mais diversos níveis, e a política cultural do Estado Nacional, né? O problema dos currículos escolares, como é que a arte é ensinada ou não ensinada nas escolas, como é que a formação cultural do Brasil e outras formações culturais é ensinada no país. Nós temos a lei, por exemplo, que obriga o ensino sobre a cultura afro-ameríndia aqui no país, a história da África e tal, isso não é implementado corretamente. Então, são problemas culturais, digamos assim, que exigiriam uma avaliação que muitas vezes é objeto assim de certo escape, porque, digamos assim, é mais objetivo e é mais fácil avaliar a gestão pública da cultura do que avaliar propriamente o que é hegemônico na cultura nacional. Porque nós teríamos que avaliar o que é hegemônico, que circula com mais força, que penetra com mais força em todos os lares, em todas as casas, em todos os coletivos de indivíduos do Brasil, de norte a sul, e aquilo que não é hegemônico. Então, isso implica num processo contínuo que, na minha opinião, é pouco feito. Então, eu quero assim, começar respondendo a tua pergunta, justamente levantando esse desafio. Quer dizer, nós temos que enfrentar esse desafio, né? Vamos nos reunir amanhã numa conferência de cultura, vai ter um evento de uma central sindical que vai discutir sindicato e cultura, vai ter uma atividade do movimento estudantil, tipo a Uni faz uma Bienal de Arte e Cultura e vai discutir o quê? Vai discutir, precisa botar na pauta uma avaliação subjetiva, não apenas objetiva de números, nem de aplicação de leis, de qual é o caráter do que está sendo, digamos, divulgado hegemonicamente no país. Então, isso é uma resposta, digamos assim, digamos, não muito objetiva para um problema que não é muito objetivo. Entendeu? E há uma segunda parte dessa questão que você levanta muito corretamente, que é a parte relativa ao papel do Estado, que é o papel da instituição pública, né, dos governos estaduais, das prefeituras, do governo da União, quer dizer, os poderes todos do país, os 3 poderes, no processo cultural brasileiro, né? Então, eu acho que nós saímos de um quadro muito terrível, que foi a supressão do Ministério da Cultura, a sua substituição por uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania, depois foi para o Ministério do Turismo, e ficou passando de mãos em mãos, e um desmonte total das linhas que estavam sendo construídas muito acertadamente desde o primeiro governo Lula, embora nós já tenhamos boas experiências, é bom dizer isso, para ser justo, com a história, antes do próprio governo Lula, porque nós tínhamos trabalhos de resistência, tínhamos a luta pelos 2%, já é uma luta que vem desde a década de 70, 2% do orçamento da União, né? Que é o que se reivindica a partir de uma indicação da Unesco. Então, não foi uma invenção do governo Lula, mas foi uma coisa oriunda de uma indicação das Nações Unidas, né? E já é uma bandeira desde
meados da década de 70, eu me lembro disso na faculdade, e nós já falávamos, alguém já falava dos 2% para a cultura. Então, você tem uma série de elementos que foram construídos aos trancos e barrancos, mas que deram no que é hoje o Ministério da Cultura, que a gente espera que seja um ministério tão sólido quanto é o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, ou o Ministério da Educação. Ninguém ousa, digamos, vamos no próximo governo acabar com o Ministério da Saúde. Isso não consta da cabeça de ninguém, nem da extrema-direita mais irresponsável, né? Então, do mesmo jeito, é a cultura. Por que a cultura é um ministério que pode existir ou não existir? Não, ele não pode não existir. Ele tem que existir permanentemente, ser estruturante, ser estrutural. Parece que é uma pauta auxiliar, né? Um tema que não é necessário, não é central, não é estratégico. É considerado assim por muita gente da política nacional. Quer dizer, você ter, por exemplo, que aconteceu um episódio bem emblemático. Nós temos 3 bilhões para serem gastos pela Lei Aldir Blanc, que foi uma conquista na qual o PCdoB teve um papel direto de vitória, de construção, que foi através da companheira Jandira Fegali, né? Que foi uma série de esforços que foram feitos também com outros partidos, o PT, o PSB, o PDT, o PSOL, que lutaram para resistir ao desmonte, mas já, ao final de contas, a solução, Jandira apresentou uma saída muito interessante, que é a Lei Aldir Blanc, que é a que está vigindo aí, obriga 3 bilhões por ano. Precisamos pensar a cultura para além do setor público, né? Isso. Para além da construção de políticas públicas ou para além do que é de responsabilidade do governo, do Estado. É preciso pensar a cultura como algo mais global. E eu acho que até transversal, né? Porque a cultura perpassa todas as outras áreas, assim. Por isso que ela é tão estratégica e a visão que a gente tem, ela é tão contraditória, né? A visão que as pessoas têm, porque parece que a cultura é auxiliar, quando na verdade ela é transversal. E central, que ela está presente em todos os outros. Tudo que a gente vai debater, então, se a gente vai falar de educação, se a gente vai falar de saúde, se a gente vai falar de segurança pública, se a gente vai falar de comunicação, em todos esses temas, tem, assim, a cultura está presente, né? Assim, tem uma interface com a cultura. Aí, nesse sentido, é uma dúvida, né? Seria correto a gente falar de construção ou fortalecimento de um sistema nacional de cultura? Sim. Porque, assim, a gente vê e debate muito, fica nesse campo do debate da construção de políticas públicas, da construção de editais, da distribuição de recursos, da construção de leis, né, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Então, fica muito, às vezes o debate fica muito nesse viés. Só que a gente sabe que a cultura também ela é construída, essencialmente, eu diria, ela é construída pelos fazedores de cultura também. Ela é construída na comunidade, ela é construída pelos grupos, ela é construída pelas organizações, ela é construída pela população, assim, né? No dia a dia. Dessa forma. Então, como é possível fazer conjugar isso, né? Assim, de um lado tem os fazedores de cultura, de um lado tem o poder, e do outro lado tem o poder público, né? Então, como é que a gente conseguiria organizar, assim, esse movimento cultural para além do discurso e do debate em torno da política pública, né? Então, isso é uma coisa que vem evoluindo muito no país, porque nós temos realizado, houve a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que juntou umas 5 mil pessoas lá em Brasília e envolveu um processo de base muito interessante nos 27 estados do país. Então, há um crescimento nesse terreno da relação entre o que podemos chamar assim de a cultura não institucional e a política institucional de cultura. Então, quando um grupo de capoeira do interior, quando uma associação de mulheres rendeiras ou quando um grupo de hip hop de produção audiovisual numa periferia de uma cidade qualquer brasileira se junta e tira delegados para ir para a sua conferência municipal, estadual e depois nacional, isso é uma forma de aproximação entre esse processo espontâneo ou não espontâneo que se dá na base da sociedade, em setores diversos da sociedade, e o poder estatal. Então, o Brasil evolui muito e até é uma referência mundial nisso, porque poucos países do mundo fazem conferências nos modos que nós fazemos, que é uma espécie do que se chama de democracia participativa. Não basta apenas a democracia ser uma representação a partir de alguns eleitos,
mas ter uma base participando também em alguns âmbitos de decisão do Estado, né? Seja na área dos direitos humanos, a Conferência das Mulheres, a Conferência Antirracista, a Conferência de Cultura, a Conferência de Saúde, envolvendo delegados escolhidos na base. Então, isso já é um processo, digamos, que está em curso, que precisa ser aprimorado. De que maneira? Pois ainda há muitas lacunas, digamos assim, especialmente no que diz respeito aos territórios municipais, às prefeituras. Não é obrigatório a adesão das prefeituras ao Sistema Nacional de Cultura. Embora, se uma prefeitura queira recorrer aos recursos da Lei Aldir Blanc II, ela tem que montar no seu território a estrutura do Sistema Nacional de Cultura. E o que é isso? Nós já temos uma lei que obriga a criação, ou a construção, melhor dizendo, do Sistema Nacional de Cultura, o SNC. E Lula, agora, esta semana, mandou para o Congresso um projeto de Plano Nacional de Cultura, um projeto de lei que é decenal, isto é, vai valer de agora 2025, 2026 até 2036. Então, são 10 anos de planejamento, em tese, do que o Estado deve fazer em todos os níveis, em todos os ambientes, no terreno da cultura. Então, o que é que falta acontecer? Falta acontecer que, digamos, muitas prefeituras, por despreparo, por lentidão política, por azar, por pensar a cultura de um jeito mais pragmático, eleitoreiro e superficial, de usar os recursos apenas, por exemplo, para fazer uma boa festa de São João, uma festa da padroeira da cidade, ou um carnaval fora de época, como se diz, ou para fazer uma vaquejada ou um festival de música, fora de uma lógica cultural do Sistema Nacional de Cultura. Acontece muito isso. Então, você ainda tem um descompasso entre o que é a promoção, por exemplo, das atividades de entretenimento, puro e simples, desvinculado de uma lógica cultural mais densa, que é o que o Sistema Nacional de Cultura propõe e o que o Plano Nacional de Cultura propõe. Então, as prefeituras ainda são, digamos assim, um desafio a resolver. Nós temos 5.570 cidades no Brasil e temos 5.569 municípios, né? Porque uma das cidades é Brasília, que é Distrito Federal, não é município, então são 5.570 cidades. Nessas 5.570 cidades, nós teríamos que ter, ainda não temos, o quê? Um Conselho Municipal de Cultura, um órgão específico com CNPJ próprio para a cultura na estrutura da prefeitura, ou uma secretaria, ou um instituto, ou uma fundação, mas sair daquela condição velha e antiga de ser uma coordenação de cultura dentro da Secretaria de Educação e Cultura do município, ou uma coordenação ou uma diretoria pequenininha de cultura no âmbito de uma Secretaria de Turismo, na maioria lazer, das vezes não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum nenhuma estrutura, recurso, fica um a cargo pessoa lá, e só, né? a pessoa sozinha, o celular dela, Não é equipe. e no máximo um computador, e olhe lá. Exatamente, para Então, dar conta de resolver a exatamente, cultura na cidade inteira. exatamente. Enquanto que ela, inclusive, acaba não interferindo, por exemplo, no grande evento que o prefeito faz através do gabinete de carnaval. Ah, sim. Então, fica a Secretaria de Cultura ou a coordenação, a diretoria por aqui, e a micareta que o prefeito faz ou a prefeita faz aqui. Digamos assim, são linhas A coordenação diferentes. fica responsável de tentar construir uma coisa pontual, né? Exatamente. Uma conferência de cultura, que mas acaba sendo engolida por um processo que sem não conseguir dá muita incidir atenção. nas atividades culturais efetivamente da cidade. É isso aí. Então, o que acontece é isso. Percebe. Então, o Conselho de Cultura Municipal, um órgão que não seja só uma coordenação ou uma diretoria, de preferência, uma secretaria, né? Um orçamento específico para essa secretaria ou órgão da cultura, né? Seja uma fundação ou um instituto. E, digamos, eu já falei da conferência a convocação da conferência. Quer dizer, esses três elementos, o orçamento, o órgão e o conselho, e um plano de trabalho, são esses quatro elementos configuram o Sistema Nacional de Cultura naquele ambiente ali, seja Salvador, Feira de Santana, Manaus, Brasília, Porto Alegre, Xique-Xique ou Juazeiro. Então, nós temos ainda isso como desafio, porque os 27 estados já estão agregados ao Sistema Nacional de Cultura. Já existe um fórum de gestores estaduais que funciona, não é um fórum convocado pelo governo federal,
ele tem certa autonomia, ele se autoconvoca, ele se autorregula e faz reuniões, atividades nacionais, propõe medidas, sugestões, projetos de lei, mudanças na legislação e etc. Então, nós temos uma crescente institucionalização do Sistema Nacional de Cultura, precisando, entretanto, resolver, Nájila, na minha opinião, Sim. uma coisa que tem sido objeto de muita alegria, porque nós estamos tendo 3 bilhões para gastar no orçamento do Ministério da Cultura, com fomento, com as diversas formas de estímulo e fomento à produção cultural no país, mas se nós somarmos, aí que eu quero levantar um elemento que é uma das coisas que eu quero propor para o movimento Viração Cultural, que está aqui na Sim. minha camisa e que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Que é Isso. o seguinte, se a gente observar direito, quais são os grandes orçamentos da cultura do ponto de vista da União? São a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura, com base em renúncia fiscal. Para explicar melhor para o público que está nos ouvindo, o que é a Lei Rouanet? Se o Bradesco, por exemplo, quer fomentar um show, vai ter um show aqui em Salvador de um humorista nesses dias. Eu vi no outdoor assim, apoio do Ministério da Cultura, né, e Bradesco. Né? Quando aparece assim, significa o seguinte, que o Bradesco usou a Lei Rouanet para incentivar aquele evento, a produção cultural. O que é que isso significa? O Bradesco deixa de pagar uma parte do seu imposto de renda devido à União, à Tesouraria do Estado, ao Ministério da Fazenda, aos órgãos de arrecadação, para investir naquele projeto. É o que se chama de renúncia fiscal. Então, assim, o que acaba acontecendo é que nós temos um bom orçamento vinculado à renúncia fiscal, embora haja muita crítica, com a qual eu concordo, de que acaba sendo um pagamento que o dinheiro público faz em favor do setor de marketing das empresas, quer dizer, de uma grande rede de supermercado, de bancos, de consultores que têm um poderio econômico gigantesco e que acabam se beneficiando de verbas públicas para a autopromoção. Mas como é um sistema que já roda há algum tempo, já tem quase 30 anos ou mais, ele tem que ser aprimorado, está sendo aprimorado. Sustar esse sistema agora assim de supetão seria muito negativo para o processo de incentivo. Então, nós teríamos que ter um processo de transição no país para que o grosso dos recursos públicos saiam através de editais ou de formas mais democráticas e públicas de distribuição dos recursos. Certo. Deixa eu aproveitar o gancho, Javier, Agora, falando... você me pensou uma conclusão Claro, importante. sim. Porque se a gente somar a Lei Rouanet, repare só, mais a lei do audiovisual, mais que é um orçamento à parte, mais o orçamento do Ministério da Cultura, a gente e o da Ancine, a gente tem 4 grandes orçamentos vinculados à produção cultural no Brasil, públicos, né? Da União, no caso aí de recursos federais. Aí você tem o quê? Talvez algo em torno assim de 10, 12 bilhões. E ontem mesmo eu ouvi alguém ligado ao Ministério da Fazenda dizendo o seguinte, só de vinculado à produção industrial e outras áreas da economia, o Estado dá 600 bilhões de renúncia fiscal e de incentivo. E dá 380 a 400 bilhões para o agronegócio. Então, você tem aí R$1 trilhão nesse orçamento de 2025 que vai para setores econômicos que têm uma alta taxa de lucro. Sim. Tá certo? E, ao mesmo tempo, o gasto do Estado da União, né, o gasto nacional com cultura, não passa provavelmente 12, 13 bilhões ao ano. Então, e o que é que isso representa? 0,17%, 0,15% é muito pouco. Estou dizendo isso para corroborar com o seu raciocínio, quer dizer, a importância estratégica, como você usou a expressão, né? Ser central num projeto projeto de desenvolvimento nacional ou projeto de nação implica em você investir dinheiro público, senão fica somente a formulação na narrativa, no discurso, no blá blá blá, como se diz, sem se materializar no orçamento. Sim, Entendeu? sim. Então ainda é muito pouco o que se gasta com cultura. No muito Brasil. pouco. Apesar de ter sido um grande avanço em relação, evidentemente, a Bolsonaro e Temer, né? Sim. Você falou sobre essa questão da distribuição de recurso, né? E falou dos municípios brasileiros e tal, e até de como se configuram essas leis, né? Que foram aprovadas mais recentemente, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc. E aí tem algumas pesquisas que apontam que
mais de 70% do recurso destinado para a cultura, ele acaba ficando concentrado nas regiões sudeste do país, né? Sudeste, Principalmente nesse eixo Rio-São Paulo. exatamente. Enquanto outras regiões, como o Norte, Nordeste, historicamente tiveram recursos mais escassos, em que pese serem regiões do estado com a cultura muito pujante, né? Então, de que forma que nesse processo também a gente poderia resolver ou contornar esse problema, né? Ter uma distribuição de recursos que fosse mais justa e que pudesse alcançar todos esses municípios brasileiros, todas as regiões do país. Como é que você vê isso? Isso é fundamental, é estratégico. Se é nacional, é para ser nacional mesmo, né? Uhum. Outro dia eu estive no Rio de Janeiro e estava num carro ouvindo música e, de repente, veio assim no monitor, Rádio Nacional. Quer dizer, no Rio de Janeiro você tem a Rádio Nacional e tem a Rádio MEC, que são rádios públicas, né? E aí sim, poxa, mas é engraçado, porque é na cidade do Rio de Janeiro e perto da cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos uma Rádio Nacional, que é municipal, que é uma coisa que eu quero comentar mais adiante, que é esse problema da ausência de um sistema público de comunicação para valer. Isso tem uma tremenda repercussão negativa na cultura nacional, né? Uhum. Mas, voltando à questão, para ser central, precisamos ter mais recursos, né? Sim. E para nós termos, assim, digamos, uma efetividade, nós precisaríamos ter uma capacitação maior da máquina pública e também de agentes privados na implementação das políticas democráticas de cultura para o país. Porque uma forma de você, digamos, escapar dessa pressão é gastar dinheiro, por exemplo, em atividades de lazer muito vinculadas ao turismo, e isso não tem nenhuma repercussão, por exemplo, na formação educacional da juventude daquela cidade, daquele estado, daquele município, né? Uhum. Então, você tem um descompasso enorme entre uma política de educação, uma política de comunicação e a política de cultura. São três linhas ainda caminhando sem se encontrar muito organicamente. Para não falar de uma quarta linha e uma quinta linha, que é a linha da ciência e tecnologia, porque não é possível mais falar de política cultural sem falar em indústria digital e indústria cultural, né? Nós estamos aqui cercados de microfones e câmeras altamente sofisticadas, nenhuma delas é brasileira. Toda a produção de equipamentos culturais do Brasil mais sofisticada, ela vem de fora, né? Necessariamente de outros Estrangeira. países, né? Sim. Então você tem esse aspecto vinculado digamos assim, a presença da cultura, como você falou, na centralidade de um projeto e na transversalidade do projeto. É muito fácil falar em transversalidade, mas é muito fácil também pegar essa transversalidade e diluir. E aí você dilui a cultura numa série de outros campos da administração, o que não é muito positivo. Então, eu penso que a cultura merece mais recursos e merece, digamos assim, um empenho político maior por parte do comando central dos Sim. estados, né? Sim. Dos estados, dos 27 estados e do Estado Nacional. Como então garantir que digamos, essa pleiade de preocupações e de dinheiro e de recursos chega aos territórios, como você levantou, né? Então, assim, houve uma territorialização da Lei Rouanet, então já existe agora uma versão Lei Rouanet Norte e Nordeste, Ótimo. para que haja as garantias mínimas de chegada de recursos a essas regiões. Embora eu insista mais uma vez, a Lei Rouanet depende de decisão das empresas. Uhum. E o que o Estado faz é, por exemplo, aprova um projeto de Javier ou de Nájila. Então, você tem uma carta de crédito que te dá direito a ir atrás de um banco, ou de uma rede de supermercados, ou de uma indústria de automóveis, ou de uma indústria de bebidas, e dizer, olha, eu tenho aqui um projeto interessante, vocês descontam esse dinheiro do imposto de renda que vocês têm que pagar, ou do imposto estadual, do ICMS, se for uma lei estadual. Isso é a renúncia fiscal, quer dizer, o Estado renuncia àquela arrecadação, contanto que usa aquele dinheiro naquele projeto seu ou meu. Então, você não pode ter nenhuma garantia que uma empresa que tem presença forte na indústria de São Paulo, ela não é obrigada a investir num projeto que tem a ver com o Amazonas, Uhum. necessariamente.
Então, é uma série de obstáculos que são difíceis de transferir, de transpor, né? Mas Sim. é um avanço. Agora, de qualquer forma, o que eu acho que nós precisamos fazer é territorializar ou regionalizar melhor os orçamentos públicos. Sim. Então, acho aqui na Bahia, por exemplo, é um bom exemplo. Eu Isso. acho que o governo Jerônimo acerta quando eu tenho visto as falas do governador, eu tenho visto as falas da Secretaria da Cultura e as referências que eles têm dado, os dados, as informações, tem havido uma territorialização, isto é, quando há um edital que tem que se espalhar, no caso da Bahia, pelos 27 territórios de identidade que a Bahia tem como divisão administrativa, né? Então, Sim. isso teria que valer também como lógica, né? Para todo o país, né? Sim, sim. Isso em todas as leis. Agora mesmo está em curso no Congresso Nacional, já passou na Câmara e foi para o Senado, a lei sobre, por exemplo, a produção nas plataformas digitais. O VOD, como se diz, né? Video on Demand, né? Quer dizer, o vídeo sob demanda, o que a gente paga para assistir na Netflix, na Globoplay, na Claro, na NET, na HBO, na Netflix, no caso da música, ou no SoundCloud, etc, etc, etc. Então, houve uma proposta muito interessante no começo, construída a várias mãos, entre Ministério, entidades representativas do setor do audiovisual, especialmente, mas não só, mais gente como Jandira Fegali, que tinha a relatoria do projeto. Mas o atual presidente da Câmara dos Deputados, Mota, tirou a relatoria de Jandira e ficou na mão de um deputado do PP do Rio de Janeiro. O projeto está sendo largamente criticado, é um tremendo retrocesso, porque rebaixa as exigências da exibição de produção nacional e regional nas plataformas. Então, você tem coisas do tipo assim, a Netflix, por exemplo. A Netflix passa menos de 10% da sua produção, da sua veiculação é brasileira. No caso da Claro, só 1% da sua veiculação é nacional. A única plataforma que tem uma produção brasileira como majoritária é a da Rede Globo, é a Globoplay, porque ela transmite sua própria produção. Uhum. Então, ela tem 60% da produção da Globoplay, melhor dizendo, da difusão da Globoplay é nacional. Mas é uma produção, digamos assim, própria, o que, digamos assim, ok, é uma empresa brasileira concorrendo com as grandes empresas estrangeiras, mas é um quadro ruim, é um quadro muito negativo, porque a gente não tem incentivo à produção baiana, pernambucana, cearense, amazonense, mato-grossense, né? Candanga, paranaense, quer dizer, você teria que ter também uma exigência de Sim. garantias mínimas de exibição e produção regional. Né? Sim. Javier, aproveitando que você está entrando nesse tema, né, que assim já faz a interface com a comunicação, que é esse novo momento que a gente está vivendo com o advento do stream, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da comunicação, né, da cultura e da comunicação. E aí eu acho que são 3 vieses, assim. O primeiro é sobre a TV, que a gente sabe que tem investimento público e qual seria, né, na sua opinião, a contrapartida que principalmente as grandes emissoras de televisão poderiam dar nesse sentido, né, no sentido de promover, né, da promoção da cultura mais regional, da cultura mais territorial. E não só Sim, isso, né, da cultura de sim. modo geral. Né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que teve um momento que houve um debate assim mais acalorado sobre isso. Hoje a gente tem debatido muito a questão das redes sociais, mas tem um veículo que é a rádio, né, que ainda é muito consumida Isso. pelos brasileiros, principalmente nos interiores, né, Exatamente. nos rincões aí do Rincões diversos, Brasil. exatamente. A gente sabe que a população ainda consome muito a rádio, né? Tem alguns dados, esse dado, na verdade, foi de uma pesquisa que eu encontrei de 2022, que falava que são, no Brasil tem pouco mais de 5.000 rádios populares, né? Então, o que é necessário fazer também, já no bojo da pergunta, né, na esteira da pergunta, o que é necessário fazer para que haja mais investimento, para que haja a implementação de mais rádios, para que haja o fortalecimento dessas rádios Comunitárias, comunitárias, na verdade, desculpa, falei populares, mas são comunitárias.
E o outro ponto, que aí eu acho que é um debate até mais profundo também, mas é a interface da cultura com esse momento que a gente está vivendo de ascensão dessas novas tecnologias, né, que não são mais tão novas assim, da informação e da comunicação, né, as redes sociais. A gente sabe que, fizemos já o debate outro dia aqui falando sobre isso, a gente sabe que no primeiro momento a gente acreditou que as redes sociais elas eram mais horizontalizadas, que a partir delas a gente conseguiria dialogar com a população, porque a internet ou essas plataformas digitais elas são ali lugares em que as pessoas falam livremente, falam com todo mundo. Depois a gente foi percebendo que não era bem assim que funcionava, porque não é tão diferente da TV, por exemplo, que tem intermediadores, né? Então a gente sabe que a internet também tem os intermediadores que são as gigantes, né, da comunicação hoje, que são as big techs, né, que a gente chama de big techs, assim. De que forma também que a gente pode romper, né? A gente tem falado muito da regulação da internet, mas para além disso, de que forma que a gente pode romper com com esses desafios que a gente encontra diante dessas big techs, que são as grandes controladoras ali do fluxo de informação e do fluxo de Exatamente. conteúdo, para que a gente consiga também divulgar a cultura, falar mais da cultura, trazer a cultura também para esse ambiente digital. A gente percebe que os fazedores de cultura utilizam também dessas ferramentas hoje para Exatamente. divulgar os seus trabalhos, para fazer Exatamente. cultura também, né? A cultura hoje é feita também através desse mundo digital, assim. Então, enfim, quando a gente entra nesse campo, daria um podcast só para falar sobre isso. Mas eu queria muito que você falasse dos desafios na cultura, na comunicação, olhando por esses 3 vieses, assim, né? A Tá TV certo. aberta, as rádios comunitárias e a internet, né? Então, isso aí é questão chave, né? Essa é uma briga com Elon Musk, é uma briga com Donald É, Trump, é uma briga com a Google, né? Com o nome do dono da Google, que eu me esqueci. Uma briga com Jeff Bezos, é uma briga sim, com as grandes empresas, que são as maiores empresas capitalistas hoje do planeta, né? sim, Enfim, mas é, é também uma briga local, né? Então é uma briga em todos os níveis, né? Então foi muito legal você ter colocado isso, porque uma das teses que eu defendo, que a gente do PCdoB defende, que Viração Cultural vai defender, é o seguinte: a nossa luta e compromisso cultural, Nájila e amigas, tem um cunho contra-hegemônico, de nossa parte, né? E tem um cunho e tem um caráter, do ponto de vista do Estado e da nossa visão sobre o Estado, de caráter geopolítico. Então, a gente consome cinema norte-americano largamente, mas não conhecemos bem o cinema argentino. Não conhecemos quase nada, praticamente nada, do cinema que se faz nos diversos pontos da África, né? Tem produção em Angola, tem produção em Gana, tem produção no Egito, antiga, desde a década de 20 do século passado, no Egito tem cinema no Marrocos, tem cinema na Tunísia, para não falar do cinema palestino. A Palestina, mesmo sob bombardeio, tem uma produção, o Líbano tem uma produção de diretoras mulheres super interessante. Então, são cinemas que se fazem pelo mundo afora, são produções de audiovisual, são conteúdos que não chegam até nós. Então, a diversidade que nós tanto defendemos e falamos, ela acaba sendo afunilada, porque tudo passa por um controle de quem comanda os mecanismos de difusão, mais do que de produção. Então, uhum, uma coisa trágica que nós temos no relatório da Ancine, isso veio com muita clareza, é o seguinte: nós produzimos por ano 120, 130, chegamos a 150 filmes de longa-metragem. Então, a produção nacional é boa, é muito significativa, é a maior que nós temos na América do Sul. As maiores produtoras de cinema da América Latina são México, Brasil, Argentina e Colômbia. Esses 4 são, digamos assim, poderosos em níveis diferentes em termos de produção audiovisual na América Latina. Mas nós temos um problema que 40% dos filmes que são produzidos pela Ancine, no relatório que saiu de 24, não são vistos por ninguém. Quer dizer, é algo impressionante, porque é dinheiro público que não dá retorno,
e tão trágico quanto o dinheiro público que não dá retorno, é uma produção de criadoras, de criadores brasileiros, é uma energia na criação artística, do empenho dos trabalhadores da logística toda da atividade do audiovisual, no caso, né, do cinema, do audiovisual em geral, né? Quer dizer, eu faço um filme, você faz um filme, aí no lançamento a gente organiza os amigos, chama o pessoal que é próximo para ver, a pessoa chama a namorada, a família, os amigos, os colegas da turma, aí 80 pessoas veem um filme e esse filme depois não vai a nenhuma tela de cinema e não vai para nenhuma plataforma, e não vai para nenhum festival. Então isso é uma tragédia, Sim, né? sim. Então isso vou te dar um outro exemplo para o povo que está nos vendo, e ver com mais clareza ainda. Quando vieram dois filmes super interessantes, Barbie e Oppenheimer. Barbie é um filme feminista muito interessante, de produção da Walt Disney, né? Uma produção norte-americana, típica da indústria norte-americana, mas muito bem feito, muito criativo, muito interessante, uma linguagem muito diferente. E Oppenheimer sobre um assunto super pertinente na atualidade, de novo, que é o problema da energia atômica, da bomba atômica, etc. E tal. Esses dois filmes ocuparam 80% a 82%, ou quase isso, das telas durante várias semanas, de todas as telas de cinema do Brasil. Quer dizer, duas obras, mesmo que importantes, assambarcaram um pouco mais das 3.000 telas que nós Sim. temos no Nem Brasil. só isso, né? Eles ditaram tendência também. Dito tendência. Aí, se você somar a esses dois o Homem de Ferro 4, que estava Sim. rolando também naquele período, isso aí vai para 86%, 87%. Uhum. Então, o que é que resta para o resto, que é o Uhum. cinema brasileiro, o cinema francês, o cinema latino-americano, o cinema... mesmo o cinema inglês, porque o cinema... na verdade, nós temos um problema com essa matriz anglo-saxã, né? Quer dizer, nós temos uma hegemonia do mundo anglo-saxão na indústria do audiovisual, que é a Sim. indústria norte-americana e a indústria britânica, né? São duas forças complementares, a força da língua do inglês, o inglês como língua que se impôs internacionalmente, então isso implica assim você ter filmes em inglês espalhados por todo o planeta com muita força. E há também, é preciso dizer, política de resistência a isso. Então nós temos que nos inspirar, nós fazemos nossa política própria de resistência e defesa e ver outras experiências. Eu vou falar da França daqui a pouquinho. Então nós precisamos ter, sem nenhum tipo de vergonha, uma lei protecionista do mercado de consumo interno do audiovisual. Quer dizer, era uma coisa que tinha sido feita por Getúlio Vargas. Quer dizer, Getúlio decretou 30% do tempo de tela para a produção nacional. Isso vigiu durante muito tempo, até que chegou Collor e destruiu, naquela política neoliberal que ele iniciou no país, acabou com a Embrafilme, como empresa estatal, e acabou com essa lei que era uma lei que vinha junto com o direito, que você conhece bem demais, mais que eu, que era o direito dos estudantes à meia entrada, que foi questionado a partir daquele momento, que vem da época de Getúlio. Quer dizer, você tinha uma política que vem da década de 40, não é? Sim. Então, você tem uma presença aplastante das grandes big techs e da indústria do audiovisual, que é super vinculada a ela, né? Que é a indústria de Hollywood, especialmente, e a rede de exibição de cinemas dentro do país. Então, no que diz respeito ao cinema propriamente dito, que hoje praticamente restringe aos cinemas, às telas que estão dentro do shopping center, a gente perdeu o cinema de rua em todo o Brasil. Nós só temos cinema, me parece que em cinemas não chega a passar 10% das cidades brasileiras tem cinema. Você tem uma presença, portanto, hoje, que é uma audiência que é basicamente toda vinculada à exibição através do celular, através do notebook, do computador ou da televisão. Quer dizer, a gente assiste cinema principalmente através das plataformas de via digital. Então, nós temos um quadro que exige uma intervenção do Estado. Só o Estado tem força para barrar esse tipo de hegemonia. E isso é fundamental, tanto para garantir um mercado interno de cultura que gere emprego e renda mais justa para os nossos criadores, nossos agentes culturais, nossos
empresários, nossos artistas, nossos iluminadores, nossos roteiristas, fotógrafos, enfim, todos os agentes que envolvidos na produção do audiovisual. Portanto, é importante do ponto de vista econômico, mas é importante do ponto de vista ideológico e da formatação cultural do país mesmo, que é o que nós dizemos. Quer dizer, a cultura não é... A medição da cultura não é a medição da quantidade de carros que a indústria automobilística nacional produz, né? Quer dizer, você pode medir quantos carros o Brasil produziu em 2024 ou vai produzir em 2025. É um dado econômico importante, mas a cultura extrapola o quantitativo das mercadorias físicas, né? Ou das toneladas de soja que a gente exporta. Então, o peso do cinema, o peso da telenovela, o consumo de livros, o nível de leitura na sociedade brasileira, o grau de atenção que se dá a uma produção mais complexa, mais crítica, mais densa, tudo isso são critérios que têm que ser levados em conta, especialmente porque o Brasil vive momentos de muita gravidade, com problemas como a violência contra a mulher, os assassinatos, o aumento da criminalidade organizada, o aumento absurdo da violência policial contra comunidades, setores mais pobres e negros, e de composição negra da nossa população, do povo brasileiro. Então, você tem uma série de problemas que têm a ver com a construção cultural e simbólica das maiorias na sociedade brasileira. Para isso, é preciso que o Estado assuma com mais responsabilidade e ponha freios e limites e regulamente a presença dessa produção internacional, que, evidentemente, a gente não quer que ela seja desfeita no país, não é disso que se trata. Não se trata de um controle absoluto, de uma vedação ou de uma censura, não é nada disso, mas de uma regulamentação que permita a produção brasileira se desenvolver com mais liberdade, com mais potencialidade, com mais capacidade em todos os territórios do Brasil e se espalhando por todo o território nacional através das redes. Porque as redes furam as distâncias, né? Não tem por que o Amazonas produzir apenas, digamos assim, problemas amazônicos, nem a gente aqui da Bahia apenas produzir naquela visão antiga e regionalista e preconceituosa, não. A Bahia produz as suas coisas típicas para mostrar para o resto do Brasil. Não, a Bahia pode produzir suas coisas tipicamente baianas, mas pode também a produção local versar sobre assuntos os mais diversos que têm a ver com qualquer realidade brasileira nacional brasileira, ou mesmo internacional. Quer dizer, alguém aqui da Bahia, nosso amigo Anselmo, que está aqui no comando do estúdio, pode fazer um documentário sobre o degelo da Groenlândia. Quer dizer, essa visão também que se tem sobre a produção regional como sendo uma espécie de produção que tem que ser condenada a tratar de assuntos locais e regionais, é uma visão completamente ultrapassada e preconceituosa. O que nós queremos é que haja uma explosão da criatividade e da potencialidade que é reprimida hoje por esse afunilamento que se dá tanto na produção, mas muito especialmente no processo de difusão, de venda dos serviços, das mercadorias culturais e de divulgação, que é muito centralizada e muito estreita, tanto do ponto de vista do cinema nas telas, como do ponto de vista do audiovisual através da indústria digital, das plataformas digitais, né? Perfeito. Isso é estratégico. E nisso, me permita dizer, acho que nós estamos atrasados. Quer dizer, o governo Lula ainda não atacou o problema da democratização que você me perguntou, da comunicação para valer. Então, nós devemos ser nós somos um dos poucos países mais desenvolvidos do mundo, e mesmo entre os países com menor desenvolvimento econômico, que não tem, melhor dizendo, um sistema público de comunicação para valer. Quer dizer, é invejável você pegar um contra-exemplo, que é o da França, né? Quer dizer, a França tem um sistema de televisão, de rádio e televisão, que é invejável. Quer dizer, inclusive lá o orçamento da cultura e da comunicação andam juntos. Eles tratam ao mesmo tempo, né? Cultura e comunicação pública. Então, isso é fundamental, porque a gente tem a Hora do Brasil, que é aquela programação interessante, que é muito útil para uma parte importantíssima do interior
do Brasil. Mas, afora isso, quiser a EBC, o canal, a TV Brasil, a Empresa Brasileira de Comunicações, são sistemas muito, muito discretos, praticamente sem audiência, é audiência baixíssima, né? Não temos uma rede de TVs estaduais, nem todos os governos estaduais têm TVs ou institutos de radiodifusão, como tem aqui na Bahia. As universidades federais deveriam ter, se não houvesse essa política de contingenciamento e de cortes absurdos que está vendo no nosso governo, tem que mudar na próxima gestão, tem que mudar isso radicalmente. As universidades federais têm todas as condições, algumas delas já têm televisões que não sejam apenas as TVs pela internet, mas também TVs canal aberto, né? E montar isso em rede. Seria super interessante termos uma rede de TVs e rádios de universidades federais ou de universidades públicas, envolvendo as federais e as estaduais. Quer dizer, nós já temos um bom exemplo. A USP tem uma rádio que funciona muito bem lá em São Paulo, a TV Cultura de São Paulo tem índices interessantes de audiência, e aqui na Bahia, como em outros estados, os índices de audiência das TVs estaduais são baixíssimos, não chegam a ultrapassar o 0, alguma coisa, não chegam a 1%. Quer dizer, isso é literalmente, na minha opinião, um escândalo. Nós temos que tratar isso como sendo um assunto escandaloso, inaceitável, né? É preciso, se formos assumir com seriedade o discurso de que a produção cultural nacional tem que estar na centralidade do projeto nacional de desenvolvimento e não apenas de produto interno bruto crescente, não é? Não basta crescer a 2,5%, 3%, 4%, apenas é preciso saber como é que se dá essa distribuição de riqueza material juntamente com a distribuição e a criação da riqueza cultural, no sentido dos critérios humanísticos, democráticos, de respeito entre homens e mulheres, de combate ao racismo, ao machismo, à violência, a novas formas de existência na sociedade, de relações respeitosas, democráticas e etc. Então, se nós não tivermos esses mecanismos na mão do público, aí pode ser estatal, que eu estou falando muito, mas também o público comunitário que você levantou, porque são duas formas públicas de existência, a pública estatal e a pública comunitária, né? Sim. Então, as rádios comunitárias no Brasil existem, mas quase todas elas são controladas ou por agrupamentos religiosos, ou por um político ou por um empresário esperto local que controla aquela rádio do ponto de vista comercial, não tendo nenhum caráter comunitário propriamente dito, de prestação de serviços, nem de utilidade pública, nem de uma programação que sirva para a comunidade local, digamos, se servir daquilo como um processo de autorreflexão, né? E de propagação das suas ideias, dos seus anseios, das suas aspirações, das suas emoções, das suas subjetividades, das suas criatividades. Então, nós temos ao contrário. Existe uma brincadeira nesse meio, Náutica, dizendo o seguinte, que a Anatel, no governo Fernando Henrique Cardoso, mandava um aviso e ia lá e fechava a rádio. E nos nossos governos, a Polícia Federal chegava lá com camaradagem e fechava a rádio. Então, assim, quer dizer, não tem sentido prevalecer uma política repressiva nos nossos governos contra as rádios comunitárias. O que nós temos que ter é uma revisão dos critérios da distribuição dos canais, do sistema de radiodifusão do país, das ondas eletromagnéticas do país. Quer dizer, isso é uma função do Estado. Só o Estado faz isso. Nos Estados Unidos é o Estado, na China é o Estado, na Rússia é o Estado, no Uruguai é o Estado, na Argentina, na Angola. Quer dizer, quem tem que organizar o uso do espectro eletromagnético de uma nação é o governo, é o Estado. Não pode ser a vontade individual de um empresário que chega lá, compra um serviço que não é ele que oferece, ele compra a licença para usar durante 10, 15, 20 anos aquele canal. Uhum. Então, é uma coisa, né? Então, isso é um serviço Sim. que é estatal, que Sim. nenhum lugar do mundo não é estatal. Isso é universal para qualquer realidade política pelo planeta todo, entendeu? Sim, sim. E aqui no Brasil, cá para nós temos que fazer Desafios uma são tremenda grandes. mudança no nosso governo, nessa quarta administração que vem aí de Jerônimo aqui na Bahia e de Lula em plano nacional. Temos que mudar isso, mas com toda a coragem. Lula tem que assumir isso
com coragem e com o nosso apoio. Sim, perfeito, Javier. Olha só, a gente já está aqui com o nosso tempo no limite. Tínhamos, inclusive, mais perguntas, né? Eu tinha trocado uma ideia com o Javier antes do podcast, a gente tocou em vários Vamos falar de assuntos. viração. Mas a gente precisa falar de viração ainda, só mesmo para finalizar, o nosso tempo está bem corrido. Eu acho que, inclusive, Javier, vale a pena depois a gente fazer uma outra conversa, tocar mais, né? Então a gente Sim, percebe o tanto de conteúdo, tanto de exatamente. elemento que vai surgindo. São muitas camadas, né? Enfim, eu jogo uma pergunta para você e você acaba trazendo várias camadas, assim, desse aspecto cultural. Mas, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento cultural, né? Falar um pouco agora da nossa acarajé, da nossa rapadura, como diz nossa presidenta. Queria que você falasse o que é o Viração Cultural, né? Certo. Que a Javier tá com essa camisa lindíssima aqui, inclusive. Queria pedir até para a Anselmo dar uma focada. Que tá à venda, né, Javier? Então, quem quiser adquirir, pode procurar Javier, o partido, para adquirir a camisa. E no dia 6 de dezembro teremos Isso. uma plenária, né, de apresentação do movimento Viração Cultural. Então, queria que você falasse um pouco disso para a gente, deixasse também o convite para o pessoal, para a gente caminhar aqui para a conclusão do nosso podcast. Muito bem. É isso. Bom, diante dessa problemática toda que a gente tratou aqui, você foi no alvo, quer dizer, ficou provado nessa nossa conversa aqui de quase uma hora, Uhum. nessa boa conversa, de que a cultura não pode ser mais tratado como um elemento periférico, secundário, complementar, suplementar das preocupações de quem tem compromisso com a vida pública democrática e com as transformações que o Brasil tanto precisa. Então, pensar a cultura como se dizia antigamente, se diz ainda como um adereço ou como algo que se usa apenas como um enfeite para um governo aparecer um pouco mais, juntar certos artistas, fazer marketing, fotografia com gente famosa, entrar nas redes de influenciadores e etc. E tal. Isso é uma visão completamente primária, leviana, superficial, que nós temos que deixar de lado. E isso é um desafio para toda a esquerda, né? Isso é um desafio para o meu partido, para o seu partido, o PCdoB, para os outros partidos, para o Partido dos Trabalhadores, para o Partido Democrático Trabalhista, para o Partido Socialista Brasileiro, para o PSOL, Socialismo e Liberdade, para as outras organizações, para o MDB, para os outros partidos que têm minimamente um compromisso honesto e transparente com um projeto de mudanças, no nível que eu for, mais radical, ou menos profundo, ou menos radical, de transformação para o bem das maiorias em nosso país. Então, cultura é uma coisa que tem que ser de fato séria, tem que estar na centralidade para valer, tem que ser uma coisa levada com consequência, né? E entender que, sem nós mudarmos os nossos valores e as nossas relações culturais, nós podemos ter mais riqueza e termos mais violência no país. Nós temos mais dinheiro circulando e mais drogas infernizando a vida de boa parte da juventude, Sim. alimentando o crime, alimentando uma série de problemas. Nós podemos ter mais dinheiro nas famílias e ter mais violência entre homem e mulher, dentro de casa, entre homens e seus filhos, entre pais e filhos. Você ter mais dinheiro no país, você ter uma cultura de hedonismo e de niilismo que leva a mais violência sexual contra as mulheres, etc. E tal. Então, se formos crescer por crescer economicamente, há muitos riscos. É preciso crescer no terreno do material, da economia concreta, como se diz, e crescer qualitativamente no terreno do simbolismo. Então, Sim. nós estamos, o PCdoB, empenhados agora em criar um movimento que se chama aqui na Bahia de Viração Cultural. É um plano piloto que nós estamos fazendo aqui na Bahia como um projeto para o Brasil, que cada estado tenha o seu, adote o seu nome, se for o caso. Nós vamos fazer no ano que vem, muito provavelmente, o Festival Vermelho, e devemos fazer, a direção nacional do partido vai convocar o Encontro Nacional de Cultura do PCdoB, ou um seminário, um encontro nacional nos moldes, melhor dizendo, Conferência Nacional de Cultura do PCdoB, nos moldes que foi a Conferência da Luta Antirracista, a Conferência da Luta Feminista e a Conferência do Movimento Sindical do PCdoB. Então, nós vamos fazer também uma conferência ou um encontro a ser debatido ainda pela direção nacional do partido,
lá para o mês de março ou abril. E nesse bojo nós vamos fazer esse festival também, o Festival Vermelho, que é uma maneira de nós, digamos, mostrarmos para a sociedade brasileira o nosso compromisso com a arte e com a cultura da melhor qualidade que nós pretendemos mostrar ali naquele evento de maneira resumida e pequena, como uma forma de comprovar que, de fato, nós temos compromisso com as transformações culturais e adotando uma coisa que já se faz em outros países, que é a tradição dos partidos comunistas europeus e alguns aqui na América Latina, de realizarem grandes festivais ou eventos culturais que duram dias, alguns deles, né? Sim. Então, reúnem centenas, no caso da França, se reuniram 370 mil pessoas entre uma quinta-feira e um domingo. Então, numa cidade que é uma cidade periférica de Paris, a 2 horas de Paris, então foi um maior sucesso. Então aqui nós já fizemos 2, um aqui em Salvador, que foi um sucesso, e outro também em Niterói, há 4 anos atrás. Então nós precisamos repetir isso do Festival Vermelho e de fazermos o Encontro Nacional de Cultura. E no mesmo caminho, na mesma trilha, e desenvolvendo a nossa corrente nova que estamos criando de arte e cultura, que se chama, aqui no estado, mas é também um indicativo nacional, de viração cultural. Então, no dia 6 de dezembro, das 9 às 13, e logo depois uma confraternização, até às 14 horas, no Cine Glauber Rocha, aqui no centro de Salvador, na Praça Castro Alves, mas com transmissão para todo o país através do YouTube. Então, nós vamos divulgar daqui a pouquinho, Nájila, um link para toda e qualquer pessoa de qualquer lugar acompanhar e participar através do chat, fazendo perguntas, tirando dúvidas dessa discussão que vai contar. Me permita concluir dizendo: a deputada Jandira Fegali, né, a deputada Dani Balbi, que é estadual do Rio de Janeiro, que é professora universitária de cinema, do companheiro Elias Jabu, que vai falar sobre indústria nacional e cultura, do companheiro Alexandre Santini, que é do Ministério da Cultura e dirige a Casa Rui Barbosa, que é um centro de pesquisa de elaboração de políticas públicas para a cultura e de outros aspectos da cultura, e a companheira Luciana Santos, que é a presidente do partido. Então, eles vão mandar vídeos, nós vamos projetar na tela do Cine Glauber Rocha, e vamos ter a presença lá em loco da deputada Alice Portugal, que foi presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, da deputada Olívia Santana, que é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, do prefeito de Aratuípe, o companheiro professor Tony, que é um grande prefeito, a cidade que tem o distrito de Maragogi-Pinho, que é o maior centro de cerâmica da América do Sul, da América Latina, né? Sim. E que estará presente falando. Ele é diretor de cultura da UPB, União das Prefeituras da Bahia, e eu estarei falando sobre os projetos do PCdoB e de viração cultural, e depois teremos a abertura da palavra para todos aqueles que estiverem lá presentes e que queiram contribuir com sua fala. Então, repetindo, dia 6 de dezembro, transmissão via YouTube, via um link que nós vamos distribuir, ou lá na sala 3 do Cine Glauber Rocha, aqui no centro de Salvador, na Praça Castro Alves. Maravilha, Javier. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito bom ouvi-lo, né? Sempre muito bom ouvi-lo, na verdade. Queria agradecer e reforçar o convite, né, para que todos participem da plenária. Eu acho que é um momento muito importante para o partido. Queria saudá-lo também pela iniciativa, né? Eu particularmente gosto muito, né, dessa chamada, viração cultural, desse nome, da ideia, né, desse movimento. Você podia tocar violão lá. Pronto, aceitei o convite. Irei participar. E quero me colocar à disposição, inclusive, para ajudar a construir também o movimento, né? Tá certo. Eu tenho uma relação, assim, real, né, com a cultura, assim, que pese eu ter me enveredado muito por essa coisa da comunicação política, mas eu gosto muito da questão cultural, e eu acho que todos nós, enquanto comunistas, militantes, precisamos também ajudar a construir, entendendo a transversalidade, né, da pauta, como eu já trouxe aqui no início, e você reforça isso durante todo o seu discurso aqui. Então é isso, eu acho que desejar que seja um movimento próspero, né, que seja uma plenária exitosa, e que você possa voltar aqui depois para falar, né, dos frutos que o movimento Viração virá com certeza. E vamos desdobrar esses temas, né?
com certeza, e desdobrar, a gente tinha outros temas. Alguns você acabou pincelando, a gente queria ter falado sobre segurança pública, você trouxe aqui Isso. a questão da educação, Exatamente. mas infelizmente o tempo é curto, né? E já ultrapassamos o tempo, inclusive. Mas acredito que a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso aqui. Então, muito obrigada, agradecer a todos que nos assistiram até aqui. O link ficará salvo, então vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês acham que é interessante, que devem ver esse conteúdo. E sigam nos acompanhando. Em breve teremos novos episódios aí do nosso Pode Falar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.